posses definitivas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está no Evangelho de João 10:10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e serenidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo das forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso íntegro, o vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores terrenos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Uma boa noite a todos. E com esta leitura, que está no livro Caminho, Verdade, Vida, do Chico e do Emmanuel, nós estamos abrindo a nossa reunião. Eu recomendo a todos os presentes que tiverem interesse, essa obra e outras estão na biblioteca. Vocês podem fazer uso dela, levar para casa, ficar uma semana, duas, para lerem, estudarem, porque cada página é uma lição. Aproveitamos também para estender o nosso boa noite àqueles que vão nos seguir pelas redes sociais, para que onde estejam e com quem estejam envolvidos todos na paz do Cristo, que é o patrono espiritual maior desta casa. A nossa reunião, vocês já sabem, né, os que já estão conosco há algum tempo, tem por objetivo estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho do Cristo, e também é um momento da gente parar as atividades, a correria do dia a dia, né? Correria para os mais jovens, porque eu já estou mais devagar mesmo, qualquer hora do dia. E nos lembrar, aqui a gente para, deixa os interesses terrenos lá fora e nos lembramos quem nós somos. Nos lembramos que somos espíritos eternos, em transição, em aprendizagem aqui na Terra, para esse futuro maior que nos aguarda. Antes de abrir o estudo da noite, nós desejamos as boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs que estejam nos visitando pela primeira vez. E, como sempre a gente faz, vai ser estudado hoje um assunto do nosso interesse. O nosso tema de hoje é o Evangelho e a vida em abundância. Quem vai fazer esse trabalho está aqui na mesa, o Nilson,
o companheiro da casa, e preparou este assunto que vai nos transmitir. Nós desejamos que ele seja inspirado, como sempre tem sido, para colocar esse assunto, de forma clara para o nosso entendimento. E a gente, todos que vamos ouvir, possamos guardar esses ensinos conosco, para que eles se transformem em luzes a iluminar o nosso caminho em todas as decisões que tenhamos que tomar. Como sempre a gente faz, nós vamos iniciar a nossa reunião no clima da oração, pedindo a proteção de Jesus Cristo, dos benfeitores espirituais para a nossa reunião. Mestre e Senhor Jesus, em seu nome estamos iniciando a nossa reunião habitual das segundas-feiras. Que a sua luz, o seu amor esteja presente. Possamos guardar os seus ensinos conosco. E que possamos viver estes minutos, essa quase hora de estudos, no clima de paz, de harmonia, de serenidade. Que esta paz possamos levá-la conosco para os nossos lares, para todos os momentos da nossa vida. Em seu nome, Divino Mestre, abrimos o nosso encontro nesta noite. Que assim seja. E agora, então, nós vamos passar a palavra para o Nilson, para que ele possa desenvolver o assunto da noite. Com você, Nilson. Boa noite. Acho que vocês estão dormindo. Boa noite. Acordaram. Uma boa noite a todos. Jesus possa nos abençoar cada irmão que se encontra no seu lar, que possa ser visitado pela presença dos amigos espirituais. E de igual parte vocês também possam ser visitados, assistidos e amparados. Igualmente eu também, muito, né? Hoje, na verdade, eu queria fazer um estudo. É o companheiro Fernando Palermo, mas por questões de saúde, ele me ligou, ele fez uma cirurgia de urgência e não pôde comparecer. Então, vamos lá, na luta, né? E quando eu estava me preparando, pensando no que eu falaria, me veio a ideia de achar alguma coisa relacionada com o Evangelho de Jesus. E eu abri uma página que fala sobre exatamente quando Jesus fala que vos tenha vida em abundância. Aí eu fui pesquisar para entender. O título é Evangelho e Vida em Abundância. Deu uma sintetizada nele. Mas para a gente entender o que Jesus quis dizer com essa passagem, está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Então, João, ele pega essa passagem de Jesus e transcreve ela nos seus textos, e que para mim assim, tem uma importância muito significativa. Eu tenho sempre batido ultimamente na tecla de que naquele tempo Jesus já falava de coisas que hoje está acontecendo conosco e que nós ainda não conseguimos entender. O povo da época também não entendeu e ainda não conseguimos entender, enxergar esses ensinamentos, o que eles representam para nós. Então, quando Jesus estava reunido com um grupo de apóstolos, ele faz essa menção e todos eles ficaram tipo assim, boiando, né? Pensando, o que Jesus quis dizer com essa passagem? E ela diz assim, está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E aí, a gente para pensar, para analisar. O que Jesus quis dizer com isso? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O que vocês acham que Jesus quis dizer com isso? De que ladrão Jesus estava dizendo? Qual era o ladrão que Jesus estava falando?
O ladrão vem para roubar, para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? O maior ladrão nosso chama-se pensamento. Por quê? Porque dependendo do que nós estamos pensando, como a gente já estudou isso várias vezes, e os espíritos sempre estão apresentando essa tese para nós, que o pensamento ele é fotográfico, o pensamento ele é edificante, o pensamento ele é destruidor, dependendo do que nós estamos pensando. Se eu penso coisas boas, automaticamente eu estou me beneficiando com esses pensamentos. Mas se eu começo a pensar coisas ruins, o que vai acontecer? Eu vou gerar, no meu campo psíquico, problemas sérios para mim. Então, por exemplo, as doenças, de onde elas se originam? Do nosso campo psíquico, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós articulamos na nossa mente, é que nós vamos ter boa saúde ou ter doenças. E quem prestou bastante atenção na mensagem do Emmanuel, ele fala exatamente sobre isso daí, porque Deus não criou ninguém doente. Se nós estudarmos na passagem que vem lá desde a origem da criação do homem aqui na Terra, nós vamos ver que cada um de nós fomos criados simples e ignorantes. Essa frase todo mundo já decorou ela, não? Simples e ignorantes. Deus não dotou ninguém de doença. Você vai lá e vai nascer doente. Jamais. Porque Ele não é um pai arbitrário. Ao contrário. É um pai de amor, é um pai de justiça, é um pai de bondade. Então todos os nossos problemas, todos os nossos conflitos estão exatamente aí nessa passagem que Jesus fala para nós. Que o ladrão, ele mata, ele rouba e ele destrói. Porém, Jesus veio com uma nova proposta, que é de ter vida, vida em abundância, vida em prosperidade. Então, se nós desejamos ter vida em abundância, vida em prosperidade, como nos propõe Jesus, nós temos que fazer algo diferente, que é a mudança. E a mudança é uma mudança de urgência. Nós já não podemos mais perder tempo preso às questões do dia a dia, principalmente de saúde. Porque hoje nós vemos uma humanidade doente. Para cada 10 pessoas que você conversa, 9 têm problema de saúde. E quais são os principais problemas de saúde? Quais? Fala alto, para todo mundo escutar. Depressão. Qual outro mais? Eu coloco um, estresse. Eu coloco um que é o primeiro da lista aí, que é o gerador da depressão. Qual que é? A cólera é brava também. Cólera também. Cólera. Desânimo. O que mais? O principal ainda não saiu. Vamos lá. Ansiedade. Esse é hoje o maior mal da humanidade. A ansiedade. Todo mundo é ansioso. Você procura conversar com as pessoas, elas estão em conflito consigo mesmo. Ansiosas. Ansiosas por questões que às vezes nem vai acontecer, mas as pessoas se apegam àquela situação e vai sofrendo cada dia um pouquinho. Entende? Então assim, todos nós temos como mudar essa situação, trabalhando a nossa ansiedade. Então assim, a gente vê que no mundo da psiquiatria, os médicos que trabalham nessa área, se você chegar e perguntar para eles qual é o maior problema hoje, ele vai falar que é a ansiedade. E é onde as pessoas não tomam remédio, que aí vai gerando, através da ansiedade nasce a depressão. Porque assim, a pessoa ansiosa, ela começa a se cobrar demais, ela começa a se envolver demais no problema, nos conflitos dela, que quando ela percebe, ela se encontra já mergulhada no fundo do poço, como diz uma pessoa relatando sobre essa questão
da passagem que Jesus fala. Então, como sair dessa situação? Então, Jesus propõe. Ele vem nos oferecer vida para que nós tenhamos uma vida em abundância. Então, quando ele reunido com os apóstolos, eles não conseguiram entender essa mensagem. E aí ele fala que ele enviaria um Consolador que falaria de todas as coisas. Aí, se nós formos lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 902, nós vamos ver aquilo que Kardec, conversando com os espíritos, daquele diálogo que Kardec tem com os espíritos, ele pergunta a respeito da felicidade. Porque assim, essa questão felicidade, para cada um de nós, ela tem uma importância. Para cada um de nós, ela tem um significado. Para cada um de nós, ela tem um momento. Então, cada um de nós temos a nossa história. Cada um de nós compõe a nossa história. Então, a felicidade, segundo os espíritos, ela vai depender de como é que nós vivemos. De momentos. Por exemplo, eu posso me sentir feliz trabalhando e tendo lá todos os meses o meu salário. Eu posso ser feliz convivendo dentro da família, junto com os meus familiares, edificando o meu lar. Eu posso ser feliz conquistando um carro, conquistando uma casa. Mas, e a felicidade? Aquela que mais nos ajuda a libertar-se, que é esse encontro com Deus. Que é a busca que todos nós devemos fazer, de ser feliz tendo Deus na nossa intimidade. Porque se você conversar com as pessoas que se encontram num processo de ação doentia, que são esses monstros, né, que nós chamamos aí do dia a dia, que vai destruindo as pessoas e as pessoas vão desistindo de viver, se nós chegarmos a conversar com essas pessoas, o primeiro passo do comentário que elas fazem é sobre a questão de Deus. Que Deus nos abandonou. Que Deus nos deixou de lado. Que Deus não quer mais ser meu companheiro, ser meu amigo, ser meu pai. Então assim, por quê? A pessoa ela é levada a um processo de distúrbio psíquico tão grande que ela deixa de viver. Ela está ali habitando a um corpo, o espírito está ali preso a um corpo, mas um corpo que não tem vida. Porque o espírito não tem vida. E a gente sabe que o corpo ele tem vida a partir do momento que ele é envolvido por uma ação fluídica que vai dar essa ação do espírito viver. Ele necessita de um corpo para viver aqui na Terra. Mas nós encontramos pessoas que desistiram, que perderam o estímulo pela vida por não acreditar, primeiro, em si, porque o maior passo de acreditar em Deus é acreditando em nós mesmos. Porque quando eu acredito em mim, eu confio nas possibilidades que eu tenho para mudar os meus caminhos, para mudar a minha trajetória, para mudar a minha vida, eu tenho mais facilidades para ter um encontro com Deus. Mas enquanto eu estou nesse processo doentio, eu não consigo. Eu perco as esperanças de Deus fazer parte do meu caminhar. Eu me entrego a um processo que eu estou ali num processo totalmente desvitalizado espiritualmente. E que a gente precisa começar a repensar sobre isso. E se a gente fazer uma análise profunda de tudo isso que vem acontecendo hoje na humanidade, nós vamos ver que os consultórios de psiquiatra, psicoterapeuta e de psicólogo estão lotados. O Rossandro Klinger ele conta um fato que eu acho muito interessante, onde ele diz o seguinte, que um determinado jovem procura ele lá no consultório dele, que queria conversar com ele, ter um diálogo com ele. Aí o Rossandro pediu para que marcasse, ele marcou, foi, agendou tudo, e quando ele foi para o consultório do Rossandro para conversar com ele, ele chegou, a primeira coisa que ele disse para o Rossandro: eu não sou doente, mas eu vim aqui porque eu já passei em vários consultórios psicólogos e nenhum conseguiu achar o que eu tenho. Aí o Rossandro falou para ele, mas se você não tem doença, ninguém vai achar problema em você.
né? Mas aí, só da pessoa pensar dessa forma e agir dessa forma, ela provou que ela é o quê? É um doente. Concorda ou não? É um doente. E o Rossandro disse para ele, que bom que você tem boa saúde, que você não é doente e que você não precisa ir mais em consultório de um psicólogo, de passar por um psicólogo para você ver a sua história, ver os seus problemas, os seus conflitos que você tem. Aí ele responde pro Rossandro, não, mas eu quero conversar com você. Eu quero ver se você descobre alguma coisa em mim. Ele disse para ele, olha, se você já vem com essa consciência de que você não é doente, que você não tem problemas, como é que eu vou achar os seus problemas se você nem sabe deles? Então, a maioria de nós, quando se encontra num processo de determinada enfermidade, o nosso maior conflito é esse. De ser diagnosticado com uma doença psíquica que o psiquiatra ou o psicólogo consiga trabalhar e a gente recuperar. Vai ser aquele paciente que vai eternamente no médico, o médico cansa dele, ele cansa do médico, aí ele muda de médico, passa para outro médico, aí chega lá o médico, vai consultar ele, vai fazer todo o processo de atendimento, vai descobrir que ele tem um problema, porém vai se acontecer da mesma maneira. Ele vai passar para outro médico porque ele não conseguiu achar nada de negativo nele. Mas a pessoa quer que ache o problema dele. Então, o maior conflito nosso está exatamente naquilo que nós pensamos. Uma pessoa, por exemplo, que se encontra num processo de perturbação espiritual, que ela está com a obsessão, e ela chega numa casa espírita, passa pelo tratamento da casa, mas ela não admite que ela está obsediada. Por que ela não admite que ela está obsediada? Ela admite que ela pode até ter um problema, mas que não é a obsessão. Mas que você sabe que é uma obsessão porque você está vendo a influência, o processo da perturbação da pessoa e que a gente vai ajudar no tratamento espiritual. Porém, a pessoa, ela se camufla. Então, assim, eu não vou voltar naquele centro mais, não quero mais ir lá. Ela prefere afastar, procurar outro centro espírita, ir para um outro centro espírita, chegar lá e ela falar, eu fui num centro espírita aí, chegou lá, aconteceu isso, e eu fazendo um tratamento comigo lá, tomando passe e tudo, mas eu vi que não teve resultado, por isso que eu estou buscando aqui. Aí chega na outra casa, acontecem os mesmos problemas, as mesmas situações, as mesmas experiências, e aí, igualmente, a pessoa não consegue ser ajudada. Então, a maior necessidade que eu tenho é de começar a fazer uma volta para dentro de mim mesmo, que é o autodescobrimento. Eu tenho que me descobrir quem sou eu. Quando Sócrates ele vê essa frase na entrada da ilha de Patmos, lá e ele vê essa frase escrita muito legível, né? Conhece-te a ti mesmo. Ele fez questão de buscar essa frase, levar ela, colocar em livros, né? E usar ela como recursos de atendimento àqueles jovens que o procuravam, né, sempre, como filósofo. Então, todas as vezes que chegava alguém para conversar com Sócrates, qual que era o papel que ele usava e qual era o recurso? De levar a pessoa a buscar o autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo. A primeira coisa que você precisa fazer, Sócrates indicava, é conhecer-se a si mesmo. Qual é o melhor caminho para mim me conhecer? Onde é que eu preciso de ir para me saber quem sou eu? Onde que nós precisamos de ir? Quem me fala para mim? Pensamento, né? A volta para a nossa intimidade. É eu me aceitar. Eu me aceitar. É o primeiro passo. Eu preciso de me aceitar quem eu sou. Não adianta eu tentar me esconder que eu não vou conseguir. Eu posso me esconder de mim mesmo, mas dos outros, principalmente de Deus, não. Então o autodescobrimento
é uma caminhada difícil, mas necessária. Por que é difícil? Porque a maioria de nós não aceitamos a mudança. A maioria de nós não aceitamos os problemas que nós temos. Por exemplo, você é egoísta? Eu acho que não. Eu trato as pessoas bem, eu de vez em quando divido as coisas com os outros, né? Se eu tenho umas roupas lá no armário sobrando lá, eu dou elas. Então acho que isso aí não é ser egoísta, é? É ou não? É? Fazer isso deixa de ser egoísta? Não. Deixar de ser egoísta tem que se caminhar muito. Porque o egoísmo, ele não está marcado só em você deixar de pensar um pouco só em você e começar a pensar no outro. O egoísmo, ele vai muito além. Egoísmo de sentimentos, de atitudes, de pensamentos, que nós precisamos estar revendo. Porque assim, como ser uma pessoa egoísta pelo pensamento? Como é ser uma pessoa egoísta pelo pensamento? Quem fala para mim? Pensando o quê? Coisas negativas, ruins a respeito do outro. Por exemplo, quando eu olho para alguém e falo assim, puxa, essa pessoa aí não merece ter o que tem, não merece ser feliz. Então isso são pensamentos egoístas. Por quê? Porque eu estou julgando alguém, às vezes sem nem conhecê-lo. Ou julgando alguém, mesmo que nas suas limitações, nas suas dificuldades, é uma pessoa que faz o bem, que pensa um pouco mais além, né? Que tem amor dentro de si. Então o primeiro passo da mudança começa no desenvolvimento do amor. E desenvolver o amor, eu falo que ainda não conseguimos entender essa chama que brota dentro de nós devagarzinho. Ele não simplesmente explode como uma bomba dentro de nós, ou como uma planta que cresce e vai soltando as suas flores, as folhas e tudo mais. Não. O amor é uma essência divina, é um atributo que Deus nos concedeu, ali naquele processo do simples e ignorante, que Deus nos concedeu alguns atributos, e o amor é um deles, a qual nós precisamos de desenvolvê-lo. E desenvolver o amor é uma arte, porque ele está além daquilo que nós imaginamos, muito além das possibilidades da qual nós imaginamos. Então essa mudança, ela é necessária, porque a partir do momento que eu começo a desenvolver o amor dentro de mim, eu começo a ver mudanças em mim próprio. Eu começo a sentir um pouco mais de paz. E quando eu sinto paz dentro de mim, eu estou renovando o ser psíquico que eu sou. Ou seja, o espírito que eu sou. Desenvolvendo o amor, eu começo a enxergar o meu próximo com uma diferença que vai além daquilo que a gente espera. Então, quando Jesus fala que Ele oferece vida e vida em abundância, Jesus está o quê? Dizendo, eu amo cada um de vocês. Eu tenho amor por cada um de vocês. E gostaria que vocês tivessem abundância. Agora vamos entender o que Jesus quis dizer com essa abundância. É ter dinheiro? É ter casa? É ter carro? Não. Jesus fala de uma abundância mais significativa para o ser. Ou seja, quando ele fala da parábola não amontoeis tesouros dos celeiros, ele quis dizer assim, que a gente nunca deve juntar tanta tralha dentro de um celeiro, ou a nossa casa, ou a nossa vida, né? Nossa intimidade, porque isso não vai nos levar além. Mas ele quer que a gente ajunte no nosso celeiro tesouros espirituais. Ou seja, aquele tesouro que vai fazer bem para mim. Quando eu desencarnar, eu chegar na espiritualidade, na erreticidade, e ver que eu fiz o meu melhor. E que vai me ajudar a fortalecer na minha trajetória e na minha caminhada. Uma outra questão que Jesus propõe nessa abundância é você ter saúde plena. E para ter saúde plena, é uma conquista que eu preciso de fazer comigo mesmo.
É começar a mudar os meus pensamentos e os meus sentimentos. Porque muitas vezes a gente se coloca na condição de doente e se sente bem com aquilo. A gente se sente bem em dizer para os outros: ah, eu não estou bem não, eu estou numa tristeza, eu estou numa angústia, eu estou numa depressão. Então pessoas sentem-se bem em ser vítimas de si mesmo. E chegou a hora da mudança. Chegou a hora da gente entender a necessidade que nós temos de começar a fazer uma nova caminhada. Pegando esses ensinamentos de Jesus, um gancho, por exemplo, na mulher hemorroísta. Ela era uma mulher que há mais de 15 anos sofria pelas questões da menstruação. Ou seja, ela tinha o fluxo sanguíneo que corria 24 horas. Porém, diante da família, ela foi excomungada e expulsa de casa porque os pais achavam que aquilo era coisas ruins, né? Que ela não era uma coisa boa, que ela era uma moça que andava pelo lado errado, por isso que ela tinha o problema do fluxo. E ela acabou sendo expulsa de casa. Então ela começa a andar aqui e ali, né, vivendo sem lar, sem família. E ela ouviu falar de Jesus, que ela, nas suas caminhadas, alguém chegou para ela e falou: ó, procure o mestre, vá ao encontro de Jesus, ele vai te curar. Então ela sai doidivana procurando o Cristo. Então ela anda por várias regiões da Palestina tentando encontrar com Jesus. E todas as vezes que ela chegava atrasada. Quando ela chegava em determinado lugar, Jesus já tinha ido embora. Aí ela peregrinava e ia atrás. Chegava no outro lugar, ele esteve aqui, mas já foi. Então assim, era como se ela não conseguisse andar na mesma rapidez ou na mesma situação de Jesus. Então ela sempre chegava atrasada nos lugares onde o Cristo estava. E em determinado dia, Jesus caminhando-se pelas praias de Cafarnaum, uma multidão que era mais de 5.000 pessoas caminhavam atrás de Jesus. E ela, quando vê aquela multidão toda ali, ela tenta de todos os meios entrar no meio do povo para ir ao encontro de Jesus. E Jesus era cercado pelos apóstolos ali. Eles caminhavam sempre do lado dele, os 12. Tipo assim, como se fosse segurança, né? Então eles estavam juntos ali, sempre caminhando junto com Jesus. E ela consegue então aproximar-se. E de leve ela consegue pegar na túnica de Jesus e puxa. Jesus para e diz: alguém me tocou. Aí Pedro responde: mas mestre, olha o tanto de gente que tem atrás de nós. Como é que eu vou saber quem te tocou? Olha quantas mãos tocam em nós aqui. Impossível de saber quem foi. E Jesus então fala: Pedro, alguém me tocou. E ela estava atrás envergonhada. Ela se sentiu envergonhada porque ela que pôs a mão na túnica de Jesus. Ela imaginava que Jesus fosse repreendê-la pelo fato dela ser uma mulher considerada adúltera. Porém, Jesus vira e ela fala: mestre, sou eu. Jesus responde: bem-aventurada és tu, mulher. Por que Jesus fala isso para ela? Porque o sentimento dela, a vontade de melhorar, era tão grande que aquele simples toque que ela pega na túnica de Jesus auxiliou no seu processo de cura. Então ela tinha consciência plena de que nesse encontro com Jesus ela iria melhorar. Mas isso partiu do quê? Da sua vontade. Partiu da sua vontade. Então não é diferente para nós hoje. Todos os problemas que nós vivemos hoje, da minha vontade, é o remédio para a minha melhora. É o meu desejo de melhorar. Porque se eu me entrego para as enfermidades, vai chegar um momento que eu não vou conseguir caminhar mais. Então assim, essa vida, ela nos oferece diversas oportunidades. E eu falo assim, a gente tem os dois lados. O lado que você, mesmo diante das dificuldades,
não desiste, caminha firmemente, buscando o seu melhor, e tem o lado daquele que você senta, prostra-se e desiste. E nós podemos dizer que existem muitos casos de pessoas desencarnando antes do tempo por conta de se entregar para as doenças. Às vezes a pessoa teria mais anos para permanecer aqui na Terra, mas a desistência pelo fato da doença leva a pessoa a gerar um sofrimento ainda maior para ela, de permanecer numa cama, de não levantar, não ter forças para sair daquela cama, para tomar um banho, para alimentar, para colocar um lixo para fora do portão, para varrer uma casa. Então tudo isso são questões que a gente sabe das dificuldades que a pessoa vai ter para fazer essa mudança, para fazer essa melhora na vida dela, que só depende dela. Ela pode ter N recursos de autoajuda, mas se ela mesma não se ajudar, infelizmente, o processo é desencarnar-se. E a gente precisa, nesse momento de transição planetária, de começar a repensar um pouco mais em nós, como os seres espirituais que somos, para começar a trabalhar em nós sentimentos, pensamentos, e ter uma atitude de coragem para brigar conosco mesmo e não desistir. Divaldo Pereira Franco é uma pessoa assim, que eu gosto muito, gosto de ouvir as palestras dele, estudar os livros dele. Joana de Anjos, antes dela reencarnar, ela fez uma previsão de que os anos de 2024 e 2025 iam ser anos muito difíceis para nós aqui na Terra, principalmente o ano de 2025. Isso não é para assustar as pessoas, mas é para alertá-las a começar a mudar os nossos pensamentos. Então, Joana de Anjos, ela faz um alerta através do Divaldo, e hoje ele fala isso publicamente nas palestras dele, de que o ano de 2025, se nós não conseguirmos ter uma conexão mais firme com Deus, o propósito de suicídio será muito grande. O índice de suicídio vai ser muito grande no ano de 2025, se nós não fazer essa conexão com Deus de uma forma mais verdadeira, sincera e com amor. Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos passando uma fase de transição. E a transição, ela sofre a influência do meio, ela sofre a influência também de outros lados, principalmente do espiritual. Então, se a gente não tiver essa conexão com Deus, com o Cristo, com os espíritos superiores, nós nos tornaremos vítimas dessas influências negativas, que a gente precisa começar a trabalhar. Eu fiz um comentário, eu e o Paulinho conversando, que ultimamente os espíritos têm me levado muito no umbral, né? Eu brinquei, eu acho que estou chegando na hora de eu desencarnar, então estão me levando no umbral para me ver como que é o umbral, né? No meu retorno, saber o que o outro está passando. Por que essa visita ao umbral? Os espíritos têm me levado para ver o estado de espíritos que se encontram lá no umbral. E teve uma oportunidade que um espírito veio, eu me desdobrei do corpo, saí do corpo, vi meu corpo deitado na cama lá, e saí, fui fazer uma caminhadinha com esse espírito. E nós chegamos numa parte do umbral que tinha, tipo assim, um buraco no meio, né? E naquele buraco tinha uma escadaria que descia, que ia lá para o fundo. Aí o espírito falou para mim assim, ó, você não pode descer lá. Eu falei, eu queria descer para me ver, eu preciso de ir lá. Aí o espírito falou, não, você não vai não. Porque os espíritos que se encontram aí são aqueles espíritos que ainda estão numa forma diabólica. Ou seja, são espíritos que ainda têm o mal muito profanado neles. E se você entrar aí e algum deles te pegar, nós não conseguiremos te tirar. Aí desencarna mesmo, né? Mas eu insistentemente resolvi descer as escadas e fui. E caminhei um bom tempo. E de repente eu comecei a escutar uns urrados, né?
E aí eu vi um monte de espírito que realmente tinha uma cauda e tinha também um olho só no meio da testa. Ele não tinha os 2 olhos igual nós temos. Tudo espíritos escravizados por uma pleiade de espíritos piores do que aqueles que estavam ali, que dominava toda aquela situação e que gerava todo aquele processo de escravidão daqueles espíritos. E aí, de repente, um viu a minha presença lá e começou o raio, já vem todos os outros. E eu, perna para quem tem, né? Vamos correr. Lá não conseguia volitar, não. Aí fui, consegui pegar a escada e subir. Quando eu estava no meio da escada, um deles me pegou pelo pé. E aí, bati o pé e eles não soltavam. Aí vem os espíritos, né, e conseguem me puxar e joga para cima. O espírito disse para mim: você é muito teimoso, pedi para você não ir. Você é teimoso e foi, né? Cadê o Arthur? Não está aqui hoje, né? E aí, eu tirei uma lição muito grande para mim naquela experiência, que esses espíritos vão reencarnar aqui na Terra. Esses espíritos vão reencarnar aqui na Terra. Vão ser filhos daqueles que vão ser pais futuramente aí. Então a preparação do lar é fundamental. Os pais, para receber um filho, não é simplesmente fazer, ver o filho nascer e fazer aquele monte de festa, de decoração e tudo mais, não. É uma preparação com Jesus. De trazer o Cristo para dentro do lar e buscar a substância do Evangelho, que é o remédio necessário para nós neste momento. Se vocês procurar na internet esses oradores espíritas que tem aí, como o Elahá, Divaldo, e tantos outros que estão aí, Haroldo Dutra, que tem falado constantemente, o umbral está se esvaziando. Por que que o umbral está esvaziando? Porque aqueles espíritos que vão ainda reencarnar aqui na Terra vão vir. Aí, aqueles que ainda não reencarnaram vão vir para reencarnar aqui. E aqueles que não vão mais poder reencarnar aqui na Terra já estão sendo transferidos para outros lugares para ficarem em repouso até o dia que for permitido esses espíritos reencarnarem em outro planeta. Não pensem vocês que quando falam assim, vai ter o transporte desses espíritos para outro planeta, que é simplesmente catar eles aqui e jogar no outro planeta. Não é. Tem todo um processo de reencarnação, toda uma organização e uma estrutura para que esses espíritos possam reencarnar. Mas aqueles que ainda vão ter uma oportunidade aqui na Terra, depende muito de nós, principalmente os futuros pais, de receber esses espíritos com muito amor, de dar a eles uma base educacional de lar, de família, para que eles possam encontrar meios e recursos para continuar a sua caminhada aqui na Terra. Não precisem ficar com medo de ser pais não, viu? Porque se tiver que ser, Deus dá um jeitinho lá, né? Então não precisa ficar com medo não. É uma experiência que nós temos que passar, é uma necessidade que nós temos que passar, de estar recebendo esses espíritos aqui. E é por isso que Jesus fala que eu vos dou vida e vida em abundância. Então aquele que crê em Jesus, tenham a certeza de que aqueles que vivenciam o Mestre terão vida em abundância, terão vida plena. E esses espíritos que vão vir receberão todo esse apoio, todo esse amor dos pais. E receberão uma boa educação também. Então são necessidades que nós temos que passar. Esses espíritos vêm e eles podem mudar os seus compromissos aqui na Terra. Eles podem ter novas atitudes, novos comportamentos em relação a nós, se eles tiverem um bom exemplo. Se eles receberem essa oportunidade, todos, com certeza, poderão dar a sua continuidade. Pois não? Isso. Normalmente também a gente tem vindo esses espíritos lá. Exato. Quando eles vêm é porque a gente tem vindo. Eu lembro. Eu conheço meu filho caçulo Rubens. E certa feita ele explicou para mim: você agora aguenta, você não tinha olhado as profundezas, agora você aguenta. Mas eu tinha vindo, tanto é que eu tenho vindo extraordinário por ele.
Então, assim, não chega de graça. Exato. Você tem um vínculo com essas pessoas. São pessoas suas, às vezes, que estão para trás, assim como tem gente que nos puxa também. Nos tiver situações, nos recebe. Em outros lugares, vamos ajudar também. Então, está tudo certo. Exato. Tá certo. A lei da reencarnação. Então, a gente vê assim, o quanto isso é importante para nós, né? Esse exemplo que o Zezinho usou. E então, o que precisamos fazer para essa vida plena, para que a gente tenha essa vida em abundância? É começar a mudar a forma nossa de pensar, de agir. Não pensar só nas coisas materiais, mas também das coisas espirituais, que é o nosso maior legado. Eu sou um espírito. E tudo aquilo que eu vou edificar aqui na Terra, da parte espiritual, eu levo comigo. A parte material fica. Todos nós sabemos disso. Que a parte material fica. Então não adianta eu ter ganância pelas coisas materiais se elas vão ficar para trás. Tem um caso que eu ouvi um narrador espírita comentando, que ele fala o seguinte: chegou o dia do desencarne de um homem. E aí, quando ele desencarnou lá, ele perguntou, mas cadê minha maleta, né? Aí alguém trouxe uma maletinha para ele, estava trancada a maleta. E aí ele pega aquela maleta e vem Deus. Ele pega a maletinha dele. E aí ele arruma uma briga danada com Deus, porque ele não queria que Deus levasse a maleta dele. Aí ele pegou e falou para Deus assim: então todos os meus pertences. Ele falou: sim, eu sei. Tudo que você acumulou na terra está aqui dentro. E Deus trava uma conversa e vai conversando. Deus vai distraindo ele e levando ele embora. Chegou num determinado lugar, que ele chega, que ele olha e fala assim: mas o que é isso daqui? É a sua nova morada. E a nova morada dele era um umbral. Lugar todo sujo, todo cheio de lama, de fogueiras, disso, daquilo. E aí ele fica meio assim, assustado. Vai, mas peraí, por que eu vou morar aqui? Lá na terra eu construí um império. E aí Deus fala para ele: sim, você construiu um império, que ajudou muita gente, tudo. Mas o que você depositou nessa maleta não te deu condições para que você tenha uma morada melhor. Eu te amo, te desejo de melhor para você, mas de momento, esse é a sua morada. E aí ele fala: então, me dá minha mala então. Aí Deus fala assim: não, primeiro eu vou abrir ela para você. Ele abre a mala, que ele olha e tem um susto. Porque dentro da mala dele não tinha nada, nenhum pertence. E aí ele pergunta para Deus: mas onde estão os meus pertences? Deus disse para ele: ficaram muito longe de ti. Porque aqueles que você procurou ajuntar não coube na maleta. Então é algo para a gente refletir, para a gente repensar sobre, nessa passagem, qual é o ladrão? O que ele nos rouba? Por que ele nos mata? Por que ele nos destrói? Então são os nossos vícios, aquilo que nós vamos acumulando no nosso dia a dia, os nossos pensamentos, como é que eles estão chegando onde precisa chegar. E a gente sabe que a nossa mente, o nosso pensamento, ele atrai. Ele atrai coisas boas, como ele atrai coisas ruins, coisas negativas. Então a gente precisa pensar muito sobre a nossa vida. Por que dos meus problemas? Por que dos meus conflitos? Talvez eu tenha uma vida tranquila, serena nessa encarnação, mas eu estou trazendo do passado algo que ainda permaneceu comigo. É a hora de desfazer disso, de nós começarmos a libertar, e de começar a mudar os nossos conceitos de uma vida plena, de uma vida abundante, para que nas futuras encarnações nós não tenhamos nenhuma surpresa. O trabalho, ele é edificante. Nós vamos construindo uma ponte aos poucos. E nós podemos pegar como exemplo, que eu gosto de usar muito esse exemplo, a prostituta rediviva, Maria de Magdala.
os seus sonhos, seu palacete, a sua morada, os tapetes persas e tudo mais, que ela juntava, os perfumes que ela recebia, aqueles homens que vinham e traziam dinheiro, trazia fartura, mas não trazia o que ela mais precisava, que era a felicidade, que era uma vida plena. Ela tinha abundância nas coisas materiais, mas não tinha abundância em espírito. E naquele momento em que ela se encontra com Jesus, ela se conforta nos seus ensinamentos, nos seus exemplos, de que a vida era diferente e que ela necessitava de buscar outros caminhos. Torna-se ela uma aventureira que, diante dos olhos e das palavras que saíram dos lábios de Jesus, o seu maior conforto, a sua maior busca, o recomeçar, o reconstruir uma nova estrada que o levasse ela um dia ao porto da liberdade, de ter paz, de ter alegria. Desventurou-se por vários e vários dias e noites, varando-se nos vales dos leprosos, sofrendo a dor um dia igualmente, pegando um graveto e espetando a sua face e também as suas mãos, viu-se ela uma leprosa, como todos os outros, a qual ela ajudava. O tempo passou, chegou o dia em que a sua carta de retorno estava pronta e assinada. Ela deixara-se aquele corpo venturoso que trouxe tantos benefícios materiais, mas que para nada lhe prestou naquele momento. Desejou ela sorrir, cantar, chorar, mas resolveu caminhar. E ao encontro da Mãe Santíssima, ela pôde se libertar. Jesus o recebera de mãos estendidas. Vem, mulher, vem-te agora para meus braços, porque vencestes o mundo, e ao mundo meu comigo estarás. Conquistastes o reino dos céus. Essa é a nossa busca. Vamos buscar o reino dos céus de forma tranquila e serena, confiantes de que Jesus é a luz plena que faz-nos um dia encontrar a paz. Paz que liberta, paz que renova, paz que transforma. Mas a luz que se acende sobre os nossos caminhos é venturosa e sublime, porque Jesus disse: vós sois luz, luz do mundo. Muita paz a todos e meu muito obrigado.